aconteceu a primeira Copa Mundial de Quadribol? Qual país venceu mais vezes o torneio? E como o Brasil é visto nesse cenário de Copa do Mundo de Quadribol? Hoje nós vamos mergulhar na história fascinante e caótica por trás das Copas do Mundo de Quadribol no universo de Harry Potter. Fala aí, bruxões, beleza? O Brasil não é penta somente no futebol dos trouxas, não. O nosso país também já foi uma grande potência no quadribol mundial. E inclusive o jogador de quadribol preferido do filho do próprio Harry Potter é um jogador da seleção brasileira. A Copa Mundial de Quadribol acontece de 4 em 4 anos e teve sua primeira edição no ano de 1473. E o país que sediou esse torneio pela primeira vez foi a Transilvânia. Essa data, porém, é questionada por muitos, afinal apenas equipes europeias participaram do torneio no século XV e XVI. A final da primeira Copa do Mundo foi entre Flandres e Transilvânia. Durante a partida caótica, todas as 700 faltas conhecidas no quadribol foram cometidas, incluindo a transfiguração de um artilheiro em um furão, a tentativa de decapitação de um goleiro com uma espada e a soltura de 100 morcegos vampiros debaixo da capa do capitão da seleção da Transilvânia. O primeiro grande campeão do mundo foi a Transilvânia, mas como a competição não acontecia a nível mundial, mesmo carregando esse nome, os puristas preferem datar a Copa Mundial de Quadribol a partir do século XVII, que foi quando ela realmente se tornou aberta a todos os continentes. Um momento decisivo para a Copa Mundial de Quadribol foi a chegada do Estatuto Internacional de Sigilo e Magia, que obrigava os bruxos e tudo que era mágico a viver escondidos. A Confederação Internacional dos Bruxos considerava a Copa Mundial de Quadribol um grande risco de exposição, devido, é claro, à movimentação e concentração em massa de tantos membros da comunidade bruxa internacional. No entanto, após uma onda de protestos à Confederação Internacional dos Bruxos, foi acordado que o torneio poderia continuar existindo, mas um órgão regulamentador precisou ser criado, e assim surgiu o Comitê Internacional de Copas de Quadribol. É função desse comitê definir os locais das partidas das Copas Mundiais, que normalmente são regiões mais desertas, como charnecas selvagens, desertos ou até mesmo ilhas inabitadas. Também é responsabilidade desse comitê cuidar do transporte de todos os torcedores. E com todos esses cuidados, obviamente, proteger o Estatuto Internacional de Sigilo e Magia. O número de países que se inscreve para a Copa Mundial acaba sendo relativo de torneio para torneio. Em países com a população bruxa pequena, pode ser difícil formar uma equipe que atinja os níveis exigidos para a competição. Mas outros fatores também, como conflitos internacionais, desastres, podem acabar influenciando nisso. Qualquer país pode inscrever a sua seleção para participar da Copa Mundial, desde que essa inscrição seja feita dentro de um ano após a última Copa. Passando desses 12 meses, a inscrição não é mais possível. As equipes são divididas em 16 grupos, dentro dos quais cada equipe joga contra todas as outras ao longo de um período de 2 anos, até que restem apenas as 16 equipes vencedoras. Essas são classificadas para a Copa Mundial de Quadribol. Durante essa fase de grupos, a duração das partidas é limitada a até 4 horas. Isso para evitar, é claro, o esgotamento dos jogadores. Inevitavelmente, isso faz com que, em algumas partidas, não ocorra a captura do pomo de ouro. Sendo assim, o resultado é definido pelo placar de gols. Qualquer vitória na fase de grupos vale 2 pontos. Uma vitória por mais de 150 pontos rende 5 pontos adicionais, ou seja, valeria 7. Uma vitória por 100 pontos valeria 2 pontos mais 3 pontos adicionais, ou seja, 5. E uma vitória por 50 pontos valeria 1 ponto adicional, ou seja, 3 pontos no total, 2 da vitória mais 1 adicional pelos 50 pontos. Em caso de empate de pontos no final da tabela, a equipe vencedora é a que mais fez capturas de pomo de ouro. Se ocorrer empate no número de capturas de pomo de ouro, aí vence a equipe que teve as capturas mais rápidas. Assim, os finalistas são classificados de acordo com a pontuação da tabela que eles conseguiram na fase de grupos, e o time com mais pontos enfrenta o time com menos pontos, o segundo com mais pontos enfrenta o segundo com menos pontos, o terceiro com menos pontos, e assim sucessivamente até a última equipe. Em teoria, os 2 melhores times acabam se enfrentando no final. Nenhuma Copa Mundial de Quadribol está isenta de controvérsias, mas algumas acabam tendo destaque por acontecimentos muito fora do comum. A final de 1809, por exemplo,
onde teve um acontecimento conhecido como Ataque da Floresta Assassina, foi disputado entre a Romênia e o México, que na época ainda era chamado de Nova Espanha, porque era parte do vice-reino do Império Espanhol. A sede foi a Sibéria Ocidental, no norte da Ásia. Essa partida entrou para a história do mundo bruxo como a pior demonstração do temperamento de um jogador em campo. O Nico Nenad era jogador da Romênia e ele já tinha demonstrado uma instabilidade mental muito grande nas partidas anteriores. Tinha colocado fogo nos próprios pés, já tinha batido a cabeça na parede. Então, simplesmente, no momento da partida, quando a Romênia estava perdendo, ele rebateu um balaço para a floresta, que causou uma reação instantânea. As árvores criaram vida e simplesmente invadiram todo o estádio, causando uma grande tragédia onde várias pessoas foram mortas, inclusive o próprio jogador. Depois foi descoberto que, na realidade, aquilo foi um feitiço feito pelo próprio jogador e que ele estava mancomunado com bruxos das trevas da região, e esse foi um episódio muito trágico da história das Copas Mundiais de Quadribol. E se você achou estranho a Copa Mundial de Quadribol acontecer de 4 em 4 anos, a primeira ter ocorrido em 1473, mas lá no quarto ano do Harry, que é 1994, acontece a Copa Mundial de Quadribol, você tá certo em estranhar, porque não faz sentido a primeira Copa ter sido em um ano ímpar e depois acontecer em anos pares. O fato é que a Copa Mundial acontecia em anos ímpares até o ano de 1877, onde ocorreu o infame torneio conhecido como a Copa que ninguém se lembra. Ingressos foram vendidos, a propaganda dos jogos aconteceu, mas simplesmente ninguém se lembra deles terem acontecido. Nem os que tinham ingresso, nem os jogadores, absolutamente ninguém. Por razões que ninguém entendia, o batedor inglês Lucas Bergeworth acordou sem a maioria dos dentes da boca, o apanhador canadense Angelus Pill acordou com os joelhos virados para trás e metade da seleção da Argentina foi encontrada amarrada no porão de um pub em Cardiff. O que aconteceu, ou melhor, não aconteceu, durante o torneio, nunca foi satisfatoriamente comprovado. As teorias acabam variando entre um feitiço em massa feito pela Frente de Libertação dos Duendes, que na época tinha muitos adeptos bruxos anarquistas insatisfeitos com muitas coisas, até o surto de sarapintose cerebral, que é uma subcepa da sarapintose comum que afeta a memória. De qualquer forma, o Comitê Internacional de Quadribol considerou apropriado realizar uma nova Copa no ano seguinte, em 1878. E é por isso que a competição começou em anos ímpares e agora é realizada em anos pares, por conta do infame torneio que ninguém se lembra. Uma das Copas Mundiais também bastante traumáticas foi a de 1994, que aconteceu na Inglaterra. A final foi travada entre Irlanda e Bulgária e a Irlanda venceu a partida. Durante as comemorações da vitória da Irlanda, houve um surto de violência sem precedentes, com apoiadores de Lord Voldemort atacando outros bruxos e capturando e torturando trouxas locais. Pela primeira vez em 14 anos, a marca negra ressurgia no céu, causando alarme generalizado e resultando em muitos feridos entre a multidão. O Comitê Internacional de Quadribol culpou o Ministério da Magia britânico pela falta de segurança adequada, dada a conhecida existência de uma tendência violenta entre os puros sangue no Reino Unido. Outra Copa Mundial que teve um acontecimento bem marcante e antes mesmo do início dos jogos foi a de 2014, que foi realizada na Argentina, especificamente no deserto da Patagônia. Para a abertura do torneio, o Conselho da Magia da Argentina, que é equivalente ao Ministério da Magia britânico, planejou um evento com os mascotes de cada país. A multidão do estádio vibrava de empolgação enquanto os mascotes estavam se apresentando e tudo transcorria bem até que o mascote da Noruega, que era uma serpente conhecida como Selma, muito brava, acabou se desentendendo com o mascote da seleção de Fiji, que era um Dukuwaga, uma espécie de tubarão metamorfo que pode assumir a forma de um homem. Os tratadores de criaturas mágicas tentaram intervir, mergulharam na água para apartar tudo aquilo, só que aí os mascotes da seleção do Brasil, que são curupiras, conhecidos por proteger criaturas, acharam que os tratadores estavam tentando machucar as criaturas, e aí eles entraram na briga e deu uma confusão total. O pânico no estádio se alastrou, sangue pra todo lado, tanto dos animais mágicos quanto dos criadores. Os Sassabonsans, que eram os mascotes da Nigéria, que são uma espécie de ser vampiresco, também entraram na treta, e até tinha rumores de que a seleção do Haiti tinha como mascote
ínferi, que são nada menos do que cadáveres reanimados por magia. Rumor que foi confirmado quando os ínferes simplesmente entraram na treta também, devorando pessoas que acabavam tropeçando, caindo perto deles. Enfim, foi um caos total. No final, mais de 300 pessoas ficaram feridas, seja por choque, fratura, mordida, e olha que o primeiro jogo nem tinha acontecido. Infelizmente não existe um guia completo com todos os campeões das Copas Mundiais desde a primeira, mas existem informações de alguns dos campeões. 1473 foi a Transilvânia. Em 1966, a campeã foi a Austrália, que teve como destaque o artilheiro Royston Edwin, que depois acabou se tornando chefe do Comitê Internacional de Quadribol e teve um mandato bem polêmico porque ele odiava a torcida nos estádios de quadribol e inclusive baniu o uso de varinhas nos estádios. A torcida não podia entrar com a própria varinha. Em 1974, quem venceu a Copa Mundial foi a Síria. E essa final teve um grande protesto justamente por conta das medidas da proibição ali de entrar com varinha. Os bruxos disfarçaram suas varinhas com uma espécie de vuvuzela trouxa que emitia gritos e soltava fumaças coloridas. E então no final ali eles transformaram as suas varinhas e fizeram uma grande arruaça. O que fez o chefe do comitê simplesmente deixar o cargo pra lá e essa proibição dele das varinhas acabar sendo revertida. A Copa de 1990 teve como campeã o Canadá. A final durou 5 dias e a Escócia foi devorada e sofreu uma amarga derrota. Em 1994, a campeã é a Irlanda, em cima da Bulgária, que é a Copa do Mundo que a gente acompanha no livro Cálice de Fogo. Em 1998, a Copa do Mundo foi supostamente cancelada por conta do regime fantoche do Voldemort ali no Ministério da Magia. Isso resultou em uma série de ameaças ao Ministério da Magia, mas após a Batalha de Hogwarts, o Ministério agora comandado pelo Kingsley Shacklebolt, que era o ministro da magia, conseguiu se reestruturar e a Copa Mundial de Quadribol aconteceu e a seleção campeã foi Malawi, que jogou contra Senegal. Essa foi a segunda vez que a final da Copa Mundial de Quadribol foi disputada por 2 times do continente africano. E aqui tem uma grande inconsistência, porque a Copa acontece em sedes variadas, né? E a Copa de 94 foi sediada na Inglaterra. A de 98 não tem motivo para ser sediada na Inglaterra novamente. E como o regime do Voldemort se estabeleceu só ali na Grã-Bretanha, também não faz sentido que a Copa do Mundo, a nível mundial, tenha sido cancelada, porque vários outros eventos aconteceram no mundo e a Copa não deixou de acontecer. Então isso aqui é uma inconsistência que tem na história da Copa. Tem várias outras que são menorzinhas, mas tem. Em 2002, o Egito venceu a Bulgária na final, quando o apanhador Hauya Zaglu capturou o pomo de ouro, fazendo com que o Krum saísse em prantos do campo e decidisse se aposentar. Em 2006, a seleção campeã foi a Burkina Faso, que venceu a França. O apanhador burkinense Joshua Fankara tornou-se ministro da magia em seu país após a Copa, mas ele renunciou ao cargo depois de 2 dias porque ele preferia jogar quadribol. A campeã da Copa de 2010 foi a Moldávia, e ela derrotou a China em uma partida que durou 3 dias e é até hoje considerada uma das melhores partidas de quadribol já vistas na história. E a Copa Mundial de 2014 é, de longe, a Copa que nós mais temos informações sobre o Brasil e a campanha maravilhosa que o Brasil fez. Eu sei que 2014 foi um ano traumático para os trouxas com a Copa do Mundo de futebol. A Copa inclusive foi sediada no Brasil e nós fomos atropelados pela Alemanha com aquele 7-1 que nunca saiu da memória dos brasileiros. Mas no quadribol, com a seleção brasileira, a história foi outra. O Brasil havia conquistado a Copa do Mundo 5 vezes até aquele momento. Todos os títulos aconteceram antes de 1990. A última final que o Brasil tinha disputado havia sido em 1982 contra a Argentina. O técnico brasileiro era o José Barbosa, que ficou conhecido por revitalizar o esporte nacional e convocar os jogadores mais jovens até aquele momento para a seleção. Todos tinham na faixa de 22 anos. Os artilheiros eram Fernando Dias, Alessandra Alonso e Gonçalo Flores. Os batedores eram Rafael Santos e Carlos Clodoaldo. O goleiro era Raul Almeida e o apanhador Antônio Silva, apelidado carinhosamente de Tony. A relativa inexperiência dessa seleção brasileira, em questão de tempo de carreira, não foi suficiente para abalar a vontade de vencer que eles tinham, e também o grande talento daquela seleção. O primeiro jogo do Brasil nessa Copa foi contra o Haiti. O trio de artilheiros fizeram nada mais do que 30 arremessos na primeira hora de jogo, fazendo 10 gols, o que significa que a goleira do Haiti era muito boa, porque ela deu sangue ali para defender também. Do outro lado, o Haiti havia marcado 9 gols.
gols. Então o placar estava 100 para o Brasil e 90 para o Haiti. Dado um momento da partida, o batedor do Haiti, Bloncourt, que já tinha errado anteriormente, acaba cometendo outro erro desastroso. Ele rebate um balaço errado que acaba atingindo o apanhador do Haiti, que estava quase apanhando o pomo. Nisso, o pomo acaba voando na direção do batedor e entra nas mangas da veste dele. Ele simplesmente parece se esquecer da regra de que somente o apanhador pode pegar o pomo de ouro e apanha o pomo de ouro das suas vestes, levantando ele de forma triunfante. Isso fez com que o Haiti fosse desclassificado e o Brasil garantisse sua vaga nas quartas de final. Já nas quartas de final, o Brasil pegou o País de Gales. E essa partida já começou tenebrosa, porque a treinadora do País de Gales, Guga Jones, que era ex-batedora pelo Arpias de Holyhead, queria amaldiçoar o técnico do Brasil, José Barbosa, porque, segundo um artigo da Hit-Skitter, ele tinha falado que as artilheiras do País de Gales não tinham talento algum. A Guga Jones ficou furiosa, teve que ser tirada de campo ali, porque, queria enfeitiçar o cara, e também foi impedida de entrar em campo vestindo uma camisa de protesto escrito "Era pra ser o Haiti", já que o Haiti tinha sido desclassificado por conta do incidente com o pomo de ouro. Só que o Brasil não deu descanso pro País de Gales nesse jogo não, tava 310-300 quando o Tony Silva fez um mergulho extraordinário e apanhou o pomo de ouro, dando a vitória pro Brasil de 460 contra 300 e garantindo a vaga na semifinal. A semifinal foi marcada por um jogo bem tenso e cheio de erros por parte das duas seleções. O Brasil jogou contra os Estados Unidos, mas também acabou ficando tudo bem porque o Brasil conseguiu capturar o pomo de ouro e venceu por 420-310. E assim o Brasil garantiu sua vaga na final da Copa Mundial de 2014, que foi contra a Bulgária. O jogo começou bastante equilibrado e apesar da defesa búlgara ser difícil de passar, o Brasil marcou os primeiros 10 pontos. Depois a Bulgária empatou e depois o Brasil meteu mais 3 seguidos, elevando o placar para 40 para o Brasil contra 10 da Bulgária. A Bulgária reagiu, marcou mais um, deixando 40-20, só que aí depois o Brasil marcou mais 2 gols, deixando o placar a 60-20. E não pense que foi tudo muito rápido como eu tô falando não, tá? Essa partida durou 2 dias. Na Bulgária, o grande nome Viktor Krum voltou da aposentadoria para realizar o seu sonho de vencer uma Copa do Mundo na vida, e ele estava determinado. Tony Silva, o apanhador do Brasil, avistou o pomo primeiro e os dois entraram numa disputa para capturar a bolinha dourada, só que nenhum dos dois conseguiu naquele primeiro momento e o pomo desapareceu de vista. E então, depois de algum tempo na partida, o pomo de ouro reaparece e o Tony Silva rasga em direção à pequena bolinha para fazer o Brasil hexacampeão de quadribol, mas Viktor Krum estava determinado, era a última Copa do Mundo dele, ele já tinha voltado da aposentadoria e ele conseguiu superar o brasileiro na velocidade e acabou apanhando o pomo de ouro e encerrando a partida. Bulgária 170, Brasil 60. Pois é, apesar do Brasil ter sido claramente superior durante toda a partida, a estratégia da Bulgária de permanecer competitiva até a captura do pomo de ouro funcionou. E Viktor Krum finalmente pôde realizar o seu sonho de se tornar campeão mundial de quadribol. A gente deixa pra eles, ô Pitoco, vamos dar essa felicidadezinha pra eles, né, Pitoco? Infelizmente, isso é praticamente todas as informações que nós temos sobre Copas Mundiais de Quadribol. Claro que tem muito mais detalhes se você ler os textos escritos pela autora, aqui é só um grande resumão, e também leia o livro Quadribol através dos séculos. Ali tem muito mais a história do quadribol em si, de algumas copas, e tem muita coisa da Liga Britânica e Irlandesa. Esse evento da Copa Mundial de 2014 aconteceu online, né, no Pottermore, e foi muito legal. Acontecia em tempo real, o texto ia saindo, foi muito incrível, cara, foi muito incrível. Eu lembro dos fansites traduzindo ali pra postar, o Potterish, muito legal, foi muito maneiro. O canal Caldeirão Furado ainda não existia. O Caldeirão Furado nasceu em 2015 aqui no YouTube. Antes eu acompanhava as coisas muito mais como fã, fazia uma postagem aqui, outra ali, criava um conteúdo em grupos de Facebook, em algumas coisinhas, mas não era tão ativo nas postagens não. De 2014 pra cá, pelo menos 3 Copas Mundiais já aconteceram que a gente não faz ideia de quem foi campeão e o que ocorreu nessas Copas. E esse ano também é ano de Copa Mundial de Quadribol. Teve um ano, se eu não me engano, acho que foi 2018, que eu e uma outra página de Harry Potter, inclusive o menino nem é mais da página, a gente fez uma Copa Mundial de Quadribol fake, sabe? A gente criou as partidas, era tipo uma fanfic, vai. A gente criou as partidas, criou os jogadores de destaque, foi muito legal mesmo. Enfim, na minha cabeça, o Brasil foi campeão dessas 3 Copas que aconteceram e vai ser campeão dessa Copa desse ano agora de quadribol. Não custa sonhar, né? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio aqui em clima de Copa, já que estamos chegando aí, né? Saiu
saiu a convocação do Brasil. Você gostou da convocação da seleção brasileira? Tá animado pra Copa? Pô, eu gosto, eu não acompanho tanto futebol, mas eu fico animado na Copa do Mundo. Tô aqui colecionando meu álbum de figurinha, tá quase completo o meu álbum da Copa, hein, mano? Tá quase completo. É a seleção do México, ó. Tirei o Messi Legend. Tirei esses dias, tá? Cadê? Tá aqui, ó. Deixa eu ver. Você acha que tá lá na sala. Enfim, meus bruxos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostou, deixa like, comenta, compartilha. Todo o conteúdo falado nesse vídeo é oficial e você pode encontrar nos textos originais no Pottermore sobre o assunto ou no livro Quadribol através dos séculos. Valeu? A gente se vê no próximo episódio do Caldeirão Furado. E até lá, mal feito, feito.